Olá pessoal, sou o Dr. Vitor Cifuentes, sou médico, cirurgião, urologista, especialista no tratamento de patologias do pênis. Postei aqui um vídeo falando sobre técnicas de aumento peniano. São 25 técnicas, entre elas não cirúrgicas e cirúrgicas. O vídeo começou a ficar um pouco longo, a gente teve que dar uma interrompida, a gente está continuando agora nesse vídeo. Eu vou falar aqui sobre as técnicas cirúrgicas. Bom, as técnicas cirúrgicas, elas são várias. Normalmente essas técnicas cirúrgicas a gente tem que levar o paciente para o centro cirúrgico. Então isso envolve anestesia, internação, cuidados ali no pré, no pós-procedimento, auto-hospitalar. São procedimentos um pouco mais complexos, um pouco mais longos. A primeira delas são implantes de próteses no pênis, né? Então a gente tem hoje algumas próteses, tem um penuma, que é uma faixinha de silicone, que é como se fosse um ar amplo. Então ele cobre aqui, é uma faixinha de silicone que você coloca por baixo da pele do pênis, em volta dos corpos cavernosos também, dentro do pênis. É mais ou menos a mesma cirurgia que a gente faz na fimose. Às vezes o pessoal fica um pouco assustado, né? Ah, fazer cirurgia no pênis, como assim? A gente faz cirurgia no pênis todo dia. Cirurgia de fimose é uma cirurgia que teoricamente é simples, mas que é muito mais violenta do que qualquer dessas cirurgias que eu vou falar, ou talvez o que eu vou falar, ou talvez o que eu falei no outro vídeo. A cirurgia da fimose, como é que ela é? Você faz um corte ao redor da glande, você desluva o pênis inteirinho, então você desluva ali pele, vasos superficiais, e você tem acesso aos corpos cavernosos. E aí, no caso da fimose, você vai tirar o prepúcio e vai costurar novamente. Então você desluva o pênis inteiro, o pessoal fica assustado. Nossa, mas como assim? Você vai tirar toda a pele do pênis? Sim, a gente faz isso todo dia na cirurgia da fimose. Então o penuma, o que é? Você coloca uma faixa de silicone ao redor, então, dessas estruturas mais internas do pênis e recobre com a pele. Com isso, ali você tem um ganho de espessura, principalmente. Tem um ganho de comprimento? Tem também. Por quê? O pênis não tem aquela retração tão violenta como ele tinha antes do procedimento. Então, se ele na ereção ou só esticado ele tinha ali 14 centímetros, ele flácido ele tem 9, ele passa a ter 11, 12 com ele flácido, porque ele não tem a retração que ele tinha antes. Então fica um pouco mais rígido o pênis e mantém ele mais para fora. Outra possibilidade que é muito perguntada no consultório é a secção do ligamento do pênis, o ligamento suspensor do pênis, né? Um ligamentozinho que fica ali do pubis segurando nos corpos cavernosos. Para que serve esse ligamento? Esse ligamento ele serve para dar sustentação no pênis na ereção. Então quando você tem a ereção, seu pênis ali eleva, fica ali a 45 graus e o ligamento está prendendo aqui o pubis no pênis. Então você consegue ter uma suspensão, uma ereção para cima. E quando você faz a secção desse ligamento, o que acontece? Você tem ereção da mesma forma, mas ele não é suspenso, ele não fica ancorado ali no ligamento. Então você vai ter uma ereção ali, às vezes a 90 graus, às vezes até um pouco inferior. Vai ter ereção ainda? Vai ter ereção. Mas às vezes o camarada ali na hora da relação, ele vai ter que posicionar o pênis para conseguir ter a relação adequadamente. Tem pessoas que não gostam. Você vai ter um ganho ali de 2, 3 centímetros, que é a parte que o corpo cavernoso vai avançar na hora que você fizer essa soltura desse ligamento. É um procedimento cirúrgico, como qualquer procedimento, está sujeito às complicações de um procedimento cirúrgico. Que é o quê? Infecção no local da ferida, cicatriz. Às vezes você pode ter até uma certa fibrose, porque na região onde você cortou o ligamento, inicialmente ele se solta, mas depois ele gera uma cicatriz que fibrosa e às vezes ele volta a tracionar o pênis. Então às vezes pode não funcionar tão bem. Então são possibilidades de complicações. Esse já é um procedimento que já é bem divulgado, já é feito em várias partes do mundo. Profissionais que atuam nessa área fazem essa secção e aí você tem que avaliar, caso a caso. Você avalia com o paciente, conversa com ele, vê o que é, se ele está de acordo com esse procedimento, se ele quer fazer, se é isso que ele está pensando. Esse é um procedimento que pode ser muito usado em pacientes que têm micropênis, que é um pênis menor do que 7,5 centímetros, que a gente não consegue um ganho tão pronunciado só com preenchedores, a gente tem que fazer procedimentos cirúrgicos. Lipoaspiração, eu já comentei aqui antes, a lipoaspiração do pubis. Então às vezes ele tem aquela gordurinha ali que está posicionada na região púbica, que é aquela região acima do pênis. Você vem ali com a cânula e solta essa gordura e aspira ela, tá? Você pode soltar ela, fazer uma lipoaspiração a laser, você pode fazer uma lipoaspiração a cânula, então você macera a gordura e depois aspira. Tem todos os cuidados depois, como de uma cirurgia plástica normal, tem que usar cinta, tem que usar curativo para comprimir, para poder não dar seroma, às vezes antibiótico, né? Então é um procedimento que é feito em centro cirúrgico, um pouquinho mais
elaborado. Tem resultado? Tem. Se abaixa o múltiplo biano, naturalmente o seu pênis se pronuncia para fora. Então você ganha ali mais 1, 2, 3 centímetros, dependendo do tamanho de camada de gordura que você tinha antes. Uma outra possibilidade, pensando em desembutir o pênis, é o quê? A escrotoplastia. Não é uma cirurgia no pênis exatamente, mas a gente tem o chamado pênis em teia, webbed penis, ou pênis embutido. É o quê? A inserção do escroto aqui no pênis, ela é alta. Então, em vez do escroto se inserir aqui na base do pênis, ele se insere aqui no meio do pênis, às vezes até perto da glande. Isso é muito visto, às vezes, quando o cara faz fimose e aí ele tira um excesso, uma grande quantidade de pele do pênis, e aí a pele do escroto começa a se inserir mais em cima. O que você faz? Uma secção dessa pele e faz uma reinserção. Existem várias técnicas para fazer isso. Existe a técnica em VY, existe a técnica em zetaplastia, existe a técnica de secção transversal, longitudinal. Isso aí tem várias técnicas. Então essa é a escrotoplastia. Você tem um ganho do pênis por desembutir ele, né? Porque aí a região do pênis que você vai ter disponível para ter relação vai aumentar. Porque antes ele não conseguia ter relação, ele ia fazer penetração, a penetração parava ali onde a pele do escroto chegava. Então tem um ganho também. Outra técnica que a gente tem é a corporoplastia. O que é isso? O pênis tem dentro dele os corpos cavernosos, são estruturas que se enchem de sangue e causam ereção. E aí a gente tem a corporoplastia, que é o quê? É a soltura desse corpo cavernoso. Tem dois principais. Um é a secção do corpo cavernoso e você coloca um enxerto para aumentar ele. Então, você pode usar um enxerto aí à base de tecido sintético, de implantes sintéticos. Você pode usar aí a veia de safena, pega a veia da perna lá, confecciona o enxerto, encaixa ele no corpo cavernoso, costura. Com isso você tem um aumento da espessura do corpo cavernoso. Tem um ganho? Tem um ganho pequeno, não é tão considerável. A gente não consegue aumentar muito o corpo cavernoso, mas é uma técnica que às vezes é um pouco mais invasiva e pode dar complicações um pouco mais difíceis de tratar. Um outro no corpo, eu falei, são duas técnicas do corpo cavernoso. A segunda seria o quê? É a soltura das aderências do corpo cavernoso. A gente sabe que o pênis tem os corpos cavernosos, que é a parte que fica aqui para fora, mas esse corpo cavernoso ele entra para dentro do corpo e aí entra, a gente chama da raiz do pênis. Ele entra ali às vezes 6 centímetros, 10 centímetros para dentro do pênis. E ele é aderido lá dentro por ligamentos, por aderências que ele tem à parte esquelética, né, parte óssea. Então, às vezes, o que a gente pode fazer é desluvar essa região, tirar a pele do pênis e ir soltando esses corpos cavernosos dessas aderências. É a secção do ligamento do pênis? Não, não é. Você está soltando os corpos cavernosos, está colocando eles mais para fora, você consegue estender eles um pouquinho. Não pode estender muito porque a gente tem a uretra, a gente tem veias, a gente tem artérias. Então a gente tem um limite de até onde a gente consegue chegar ele para fora, porque senão seria ótimo. Colocava 10 centímetros do pênis para fora, não dá. A gente tem outras estruturas. Então a gente estende ali 2, 3 centímetros, fixa novamente, pronto, tá posicionado. Então com isso a gente ganha também alguns centímetros. Quem é que vai se submeter a esse tipo de procedimento? Normalmente é o paciente que tem um pênis realmente pequeno, né? Ou bem abaixo da média, ou micropênis, que a gente realmente tem que ganhar alguns centímetros a mais e aí os preenchedores às vezes não vão ter um resultado tão bom. Então, esses são alguns tratamentos que eu estou te passando. São indicações? Não são indicações. Essas são possibilidades. Esse aqui é um vídeo informativo. A nossa ideia aqui não é indicar tratamento, não é falar, esse funciona, esse não funciona. A ideia é a gente saber que existe, saber que a gente tem várias opções. Muitos pacientes chegam no consultório falando, doutor, eu quero fazer uma cirurgia para aumento peniano. Tá, não existe a cirurgia para aumento peniano. Existem várias técnicas, várias possibilidades que têm que ser avaliadas caso a caso. Então, é uma pergunta que eu recebo muito em redes sociais, no consultório, o pessoal manda falando assim, doutor, como que funciona a cirurgia do pênis para aumentar o pênis? Eu quero aumentar o pênis, quanto que é? Não dá pra gente falar assim. Então são múltiplas etapas, múltiplos procedimentos, múltiplos métodos que a gente pode fazer e cada caso vai ter uma indicação. Então a gente tem um paciente que a gente consegue fazer um preenchedor muito bem, tudo no consultório. Tem um paciente que vai precisar, às vezes, de um procedimento cirúrgico, em centro cirúrgico. Tem um paciente que a gente vai ter que associar uma técnica a outra, fazer uma lipo de pubis junto com inserção de gorduras, junto com implante, um preenchedor de ácido hialurônico ou PMA. Então, tem um paciente que ele não quer fazer um preenchedor permanente, ele quer fazer um preenchedor temporário. Ou, não, doutor, estou tranquilo, eu quero fazer um negócio uma vez só, não quero mais resolver.
não quero mais ter que tratar disso, quero resolver minha vida. Todas as opções são válidas. A gente tem que avaliar cada caso e, para ser avaliado, tem que ser um médico especialista nisso. Ah, doutor, mas eu fui no meu urologista e ele falou que meu pênis é normal. Ok, mas você se incomoda com isso? Como é a sua autoestima com relação a isso? Você se sente confiante com isso? Ou você sempre quis melhorar, sempre quis aumentar? Então a gente tem que parar com esse pensamento de antigamente, de que assim, não, seu pênis é normal, vai para casa, tem um problema na cabeça. Não, não é problema na cabeça. Mulheres fazem silicone nas mamas todos os dias, mulheres fazem procedimento em face, homens fazem procedimentos em face, botox, sculpture, tudo para melhorar. A gente está querendo aqui melhorar a autoconfiança, a qualidade de vida, o paciente se olhar no espelho ali, pelado, e se sentir bem com o seu corpo, se despir na frente do seu parceiro, parceira, se sentir bem com o seu corpo. Então, o ideal é ser avaliado por um médico que trate disso e tenha essa visão. A maioria dos urologistas hoje, infelizmente, ainda não tem essa visão. Eles tratam isso como um problema da cabeça. Não é. Então, pessoal, se vocês gostaram aqui do vídeo, encaminha para o colega, encaminha para o amigo. Eu acho que isso é um vídeo bem relevante. Muita gente quer saber sobre isso e muitas vezes não sabe nem as possibilidades que existem, não sabe nem que existe esse tipo de coisa. Então curte aqui, se inscreve no canal, eu vou estar soltando outros conteúdos informativos. Se você é mulher, está assistindo esse vídeo, mande para o seu parceiro, mande para os seus familiares, ajuda a gente a crescer e estimular a gente a produzir mais conteúdos como esse. Um grande abraço, até mais.